Vamos caminhando aqui para os nossos estudos, amém? Glórias a Deus. A próxima quinta-feira nós encerramos esse estudo sobre maldições segundo a teologia judaica. E eu creio que nós vamos estar aí tirando alguns dias, né, de descanso, buscando a face do Senhor, para que o Senhor nos revele qual que vai ser o melhor tema, né, proposto dali por diante. Amém? Novamente, estamos aqui na presença do pastor e professor Emerson. Nós estamos aí, vamos entrar no nosso quinto nível, né, pastor, de maldições segundo a teoria judaica, né, teologia judaica, e hoje o tema é sobre Heren. É isso? Isso, perfeito. Então, com a palavra, o pastor vai dar uma rápida introdução. Nós procuramos fazer esse vídeo no máximo em 25 minutos, tá bom? Para que não fique sobrecarregado para ninguém. Avançamos então, Ana. Quero dizer que é um prazer. Muito obrigado pelo convite novamente. Sinto-me honrado, né, estar diante de uma pessoa tão inteligente como você. Obrigada. E assim, peço ao pessoal que não conhece seu canal, que siga você lá, principalmente as mulheres, né? Porque tem muito conteúdo lá para as mulheres, muito bom. Ok? Bom, segundo ponto, eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer meu Amém. mestre, professor, Dr. Luiz Bustamante, está lá da Argentina, vai estar assistindo a gente depois, mas vai estar ocupado nesse momento, dando aulas, e é uma grande oportunidade. Nós vamos falar de um assunto muito sério, certo? Heren é um nível de maldição conhecido, né? E quando nós falamos de raízes hebraicas da fé, nós não somos judeus, tá? Deixar bem claro, nós não pertencemos a nenhuma seita messiânica, perfeito? Nós não somos seguidores de Cábala, perfeito? Nós estudamos a palavra de Deus, a Torá, ok? A Torá nada mais é do que a palavra de Deus. Ana, antes de a gente entrar sobre esse assunto Heren, eu acho que tudo está relacionado. Há uma crença, certo? Errada, há uma crença errada. Muitas pessoas dizem assim, o mundo está como está porque Adão comeu fruto. Isso é uma crença errada, certo? O mundo está como está porque Adão comeu fruto. A verdade é que estamos como estamos porque Adão fez algo que nós continuamos seguindo o que ele fez e que não foi comer o fruto. A verdade, o que ele fez foi sentir-se culpado e culpar aos outros. E nós estamos seguindo os mesmos caminhos do primeiro Adão. Sentimos-nos culpados e culpamos outras pessoas. E a verdade é que precisamos tomar as nossas responsabilidades por aquilo que a gente faz. Heren se ativa, é uma maldição que se ativa quando uma pessoa blasfema contra Deus. Mas também, Ana, quando uma pessoa vai contra Deus, ok? Quando uma pessoa vai contra os princípios, contra a vontade de Deus, Heren se ativa. Aquela pessoa que não aceita aquilo que Deus está impondo sobre ela, colocando sobre ela para que seja feito. Então, quando a pessoa vai contra a vontade e os princípios de Deus, ela ativa Heren sobre sua vida. Essa maldição, que é uma força muito grande. A falta de temor também ativa Heren, ok? Heren vem de uma raiz, Heren é uma palavra hebraica que vem de uma raiz que significa cair de cara ou cair com o rosto no chão, certo? E é uma força tão violenta que cair com o rosto no chão significa uma forma violenta. Ok? Bom, outro ponto
Pessoas que estão debaixo também de Heren são pessoas que são violentas. Okay? São pessoas que... Agressiva. Ira, embora que a ira esteja também em outro nível de maldição, a ira também faz parte podemos dizer assim, das atitudes de quem está debaixo de Heren. São pessoas violentas, pessoas agressivas, pessoas impulsivas, sem controle. Isso na verdade, raiz dessa força, ok? Que empurra essa pessoa para ser dessa forma, para tomar essas atitudes, ok? E isso é muito sério. Então, muito cuidado. E eu não estou dizendo que todas as pessoas que são violentas, que todas as pessoas que são agressivas estão debaixo de Heren. Mas há de se investigar, como nós temos que falar, né? Fazendo uma investigação da vida da pessoa, a gente vai descobrir se ela está debaixo de Heren ou não. Porque é uma atitude de quem está debaixo de Heren. Ok? E outro ponto que eu gostaria de falar é que as pessoas que estão debaixo de Heren morrem cedo. E geralmente morrem de forma violenta. E eu não estou falando isso por apenas falar. Isso é pesquisa. Ok? Isso é uma pesquisa. Então, pessoas que deixam essa força Heren se ativar em sua vida, isso vem através de certas atitudes, como eu falei no início, da pessoa que blasfema contra Deus, que vai contra os princípios e a vontade de Deus. Porque tem gente assim, gente dentro da igreja, Ana, que agem dessa forma. Eles estão na igreja, mas quando algo não o agrada, eles vão contra a vontade de Deus. É extremamente agressiva, né? Violenta violenta nas palavras e nos gestos, ou é os dois? Violenta na palavra, violenta também, porque são pessoas que agridem. Atacam, né? Elas atacam porque elas não conseguem se segurar. Certo? Foi o que você falou, impossível. É uma força que a empurra. Então, pessoas assim, desse tipo, agridem outras pessoas. Tem pessoas que, geralmente, as rebeliões que acontecem dentro das igrejas são por pessoas que estão debaixo dessa maldição. Né? Corá, Natã e Abirão, quando se levantam contra Moisés, o que foi que aconteceu? O que empurraram ele? Heren. E o que aconteceu com eles? Deus abriu um buraco no chão e eles morreram. Certo? O texto diz que um buraco se abriu. Agora, muitas pessoas não prestam atenção. O buraco não se abriu do lado de fora. O buraco se abriu dentro do templo. E que muitos de nós achamos que nós, por estarmos dentro da igreja, estamos seguros, entre aspas, tomando certas atitudes erradas, indo contra a vontade de Deus, se irando, se levantando contra líderes. E o buraco não se abriu do lado de fora, o buraco se abriu dentro do templo, dentro do tabernáculo. Okay? A boca do inferno se abriu dentro do tabernáculo, não foi fora. Para que as pessoas entendam a importância de não ir contra a vontade de Deus. Porque, veja, que é um assunto muito extenso, então estou resumindo aqui. Por exemplo, quando Davi teve em suas mãos Saul, e quando Saul se apresentava a Davi, como é que Davi tratava Saul? Embora Saul queria o matar. Ele dizia, meu rei, meu senhor, sou servo teu. Mas eu estou falando de homem que queria matar ele. Mas qual o posicionamento de Davi? Diferente. Você está entendendo? Davi... Por isso que Davi era segundo o coração de Deus mesmo, né? Tinha não só segundo o coração de Deus, Ana, mas também conhecia os princípios. E ele jamais iria contra, porque a unção que estava sobre Saul não foi Davi que colocou. Quem colocou foi Deus. E levantar-se contra Saul seria levantar-se contra Deus. Mesmo Saul estando errado. É isso mais ou menos que acontece. Bom, agora, com uma rápida introdução, né? Então, eu vou fazer uma primeira pergunta, porque nós estamos falando de
pessoas, pelo que eu entendi, extremamente violentas, impulsivas, que vão morrer, inclusive, né, dá a sensação por aquilo que elas plantaram até, né, da forma violenta que a maioria morre, né? Então, eu queria saber se, por exemplo, um serial killer, né, de repente ele está debaixo dessa maldição, pastor? Bom, sim. Vamos entender a palavra killer é uma palavra em inglês, mas antes de eu falar de killer, você falou em algo aí que eu esqueci de até ter falado, Ana. Você falou assim, morrem de forma violenta. Muitos acidentes gravíssimos, pessoas que são cortadas, braço para um lado, perna para o outro, cabeça é cortada no acidente, muitas coisas assim, que são Morte violenta, né? Fatalidades, né? São fatalidades que a gente fica perguntando, meu Deus, que coisa cruel. Mas eu não quero dizer que as pessoas que morrem, longe de mim, gente, falar que pessoas que morrem desse jeito estão debaixo de regra. Mas é uma característica de pessoas que estão debaixo desse tipo de maldição. Não quer dizer que a pessoa que morreu desse jeito está debaixo de regra. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa investigar. É uma situação que a gente não pode dizer assim, foi por causa disso. Não, tem que se investigar. Bom, a palavra killer é uma palavra que significa assassino, ok? Mas falar em killer, nós precisamos entender que o nosso consciente, eu estou falando de ciência, o nosso consciente tem janelas. Para que servem essas janelas do consciente? Elas servem para que no momento de perigo você busque uma válvula de escape. Então essas janelas são válvulas de escape para você tomar uma atitude correta em meio ao perigo, em meio a um momento difícil da sua vida, certo? E qual o problema? O problema é quando nós abrimos uma outra janela que está no inconsciente. E essa outra janela que está no inconsciente se chama janela killer. E quando essa janela killer se abre, essas outras janelas que são válvulas de escape se fecham. E quando elas se fecham e essas se abrem, é onde Ana pessoas elas fazem loucuras, elas assassinam outras, matam outras pessoas. Por quê? Porque elas agem sem raciocínio lógico, sem pensar. Já viu pessoas que dizem assim, gente, o repórter vai entrevistar uma pessoa que matou a outra e diz assim, por que você matou fulano? Eu não sei. Por quê? Cego, né? Parece cego. Cego consciente. Fecha essas janelas de escape, aonde te faz raciocinar e entender o momento para que você tome uma atitude correta sem violência. Então, quando essa janela que é killer, que significa assassino, louco, é onde nós cometemos as maiores loucuras. Por quê? Porque em algum momento de perigo, fechamos essa janela do consciente e abrimos essa janela do inconsciente, se chama killer. Está entendendo? Quer ver um exemplo? Gênesis capítulo 4 fala sobre o primeiro assassinato. Gênesis capítulo 4. Não precisa abrir, não, é só anotar, para a gente ganhar tempo. Certo? Ali fala, Ana, sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Diz que Deus rejeita a oferta de Caim. E o texto vai dizer que no momento em que Deus rejeita a oferta de Caim, o que acontece? O texto diz assim, Ana, e caiu-lhe o semblante. O que é cair o semblante? Essa palavra cair o semblante, ou cair a face, é um termo do hebraico que significa panaiv. Panaiv significa estar em desacordo. Estar em desacordo, discordar. E já aprendemos desde o início dessa live que discordar de Deus, estar em desacordo a Deus, ativa Heren. O que fez Caim, porque isso é um termo usado no hebraico para a pessoa que não está de acordo com aquilo. Então, o que acontece com Caim é que ele fica em desacordo, não, decepcionado com Deus. E discordou de Deus, não aceitou. Por isso que o texto diz, e caiu-lhe o semblante. Ou seja, e fiquei em desacordo. Não estou de acordo com aquilo que Deus está falando. Discordou de Deus. O que aconteceu? Heren manifestou na vida dele essa força, essa maldição. E o que ele faz? Mata o seu irmão. Você está entendendo? Agora, o
texto também vai dizer, Ana, se você olhar aí, capítulo 4, diz que Capítulo assim, 4, para quem quiser, versículo 5 em diante. Versículo 5. perfeito. Quando o texto diz que o sangue de Abel clamou, está no singular. Se você ler o texto, o sangue de Abel clama na terra. Essa palavra sangue, essa palavra sangue aí, está no singular. Mas no texto original não está no singular. No texto original está no plural. E aí você me pergunta, qual a diferença? Muita. Não quer dizer que Abel tinha muitos sangues. Não é isso. Mas por que o hebraico usa o plural? É porque toda vez que algo se torna grave, ou quando o hebraico quer dar uma ênfase a um assunto muito sério, o hebraico usa. Isso nós estamos falando de forma acadêmica. Quando o hebraico quer dar uma ênfase a um assunto que é muito importante ou muito grave, usa-se o plural. Por isso que o texto original ali não está no singular, está no plural. Por quê? Porque o que cometeu Caim em matar o seu irmão foi algo tão grave, que o singular não pode expressar. Tem que ser no plural. Está entendendo? Isso é o que acontece ali. Abre-se, então, essa janela clear. Abre-se ali uma brecha para que Heren se manifeste. Ele comete um erro. Matar o seu próprio irmão. Ok. Podemos ir para a próxima pergunta? Sim, nós temos aí... esqueci de falar sobre violência, né? Sobre, no caso, o ateu, no caso, né? Sim. Nós temos o ateu, não é isso, Ana? Fala aí. O ateu, eu queria saber se ateu, desviado e o apóstata, eles podem ser enquadrados debaixo desse tipo de maldição? Com certeza, com certeza. Mas antes de eu falar sobre o ateu, sobre o apóstata, outro termo que é usado para violência eu esqueci de falar, mas é um assunto muito importante, então não podemos deixar passar em branco. A palavra violência está em Gênesis capítulo 6, versículo 11. Gênesis 6, versículo 11. Lá você vai ver o seguinte assunto. Diz que a terra se encheu de violência. Ok? E a terra se encheu de violência. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Ok? Por quê? Porque a palavra aí, no hebraico, é Matmale Haaretz Hamais. Matmale Haaretz Hamais. E a terra se encheu de violência. A violência aí é Hamais. Ok? Se Hamais é algo novo para você, eu quero dizer para você que Hamais é algo antigo. Hamais significa violência. Nós estamos vivendo esse tempo de Hamais agora. Por que estamos vivendo esse momento agora? Porque o próprio Jesus, Yeshua, ele disse o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim será essa geração. Disse ou não disse? Ele disse que para você saber como será essa nossa geração, precisamos olhar para os dias de Noé. E os dias de Noé diz assim, Matimale Haaretz Habais. E a terra se encheu de violência. E a palavra violência aí tem muitos adjetivos. A palavra violência aí, significa assassinato, significa morte, significa roubo, significa maldade. Ok? São os adjetivos que estão intrínseco na palavra Hamais. O suicida também? Porque o suicida está debaixo de uma maldição. A pessoa que tira a sua própria vida. Ok? Isso nós temos, o suicida está na maldição de Aor. Certo? A pessoa que tira É que a gente não pode falar muita palavra assim, porque como vai jogar para o YouTube, às vezes
derruba por conta da palavra, mas as pessoas estão entendendo, né? Que a gente está falando. Não, mas esse assunto eles não vão derrubar, não. Esse assunto eles não vão derrubar, não, porque é um assunto muito... talvez não seja muito nossa cultura falar sobre o assunto, mas a cultura judaica fala muito a respeito disso, né? Então, tem muitos, eu acho que deve ter muitos vídeos por aí falando sobre esse assunto. Ok? Agora, nós temos 3 termos aí, né, Ana? Apóstata, desviado... Isso, ateu, isso. E ateu. Bom, vamos começar pelo desviado. Tá? A palavra desviado no grego significa desviar alguém do seu caminho ou desviar-se você do caminho. São pessoas que não só se desviam do caminho, mas pessoas que desviam outras pessoas do caminho. Okay? Isso significa a palavra desviar no grego, né? Não só algo que está relacionado à pessoa, mas pessoas que também desviam outras pessoas. Estão debaixo de Herem. Pode pesquisar. Okay. Pode pesquisar. Desviadas. Elas são agressivas. Principalmente quando você vai falar alguma coisa da palavra. E por que elas são agressivas quando você fala da palavra? Porque elas estão debaixo de Herem. Porque eles estão debaixo de Herem. E uma das características de quem está debaixo dessa força Herem é pessoas que são agressivas. Okay? Então, desviar-se não é só você desviar. Porque tem pessoas, Ana, que elas se desviam, mas elas não querem se desviar sozinhas. Elas querem levar um grupo junto com eles. Por quê? Porque estão descontentes dentro dele. Não estão resolvidos dentro dele. Querem que outras pessoas sigam aquilo que eles estão seguindo. Então, isso faz com que Herem, essa maldição, se ative. Ok? Certo. A palavra apóstata, do grego apóstase, significa estar longe. Tá? Mas esse estar longe não é estar distante só. Estar longe aí significa em definitivo. Porque estar longe um dia pode estar perto. Mas quando vem essa palavra do grego, apóstasis, significa não apenas estar longe, mas estar distante definitivamente. Então, eu queria saber, o apóstata, pelo que eu entendo, é aquele que, de repente, tinha um cargo, uma membresia, fazia parte de um corpo eclesiástico, estava na frente de um povo, e por alguma razão ele apostatou da fé. Geralmente, pessoa apóstata da fé, seguindo demônios. Seguindo... pra você ver, tinha uma pessoa que era a evangelista forte, tudo, aí daqui a pouco a mulher virou, abriu igreja do segmento, movimento LGBT, tudo, aí agora tem a igreja do LGBT, do homo, aí eu não, né? Isso é apostatar da fé. Okay? Assim, embora ela diga que está pregando a palavra, certo? Dizem que está, né? Mas conhecemos a palavra e sabemos que não está. Exatamente. Okay? Agora, se você vai debater com esse tipo de gente, eles são altamente violentos. São violentos. Com a palavra, de você, fala que você que não ama Deus, um monte de coisa. Exatamente. Ó, Jesus disse assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim será essa geração. E ele diz, casavam-se... E se dava em casamento. São 2 palavras aí. Casavam-se e davam-se em casamento. Essa palavra casavam-se, vem do hebraico gamos, do grego gamos. E gamos significa matrimônio. Certo? Então, quando se diz, Jesus disse, casavam-se, ele está falando gamos, matrimônio, marido e mulher. Mas quando ele diz e davam-se, não é mais gamos só, é e gamos.
E egamos significa estar fora dos princípios do matrimônio. E aí vocês já sabem, eu não vou tocar no assunto para a gente não ser processado. Ok? Vocês sabem do que eu estou falando. Né? Egamos é estar fora do matrimônio. O que é estar fora do matrimônio? A pessoa já sabe do que eu estou falando. Ok? E eu não estou falando de... Nós não estamos falando... Nós estamos falando da palavra. Nós estamos falando do grego. Certo? E o grego, egamos, está dizendo o quê? Fora de. Fora do quê? Fora dos princípios do matrimônio. Okay? Isso que a gente tem que ter muito cuidado e prestar bastante atenção. Então Jesus disse, como foi nos dias de Noé, vai ser essa geração. Casavam-se, matrimônio, beleza. Egamos, e davam-se em casamento. Fora dos princípios do matrimônio. Certo? Fora dos princípios do matrimônio. Apostatou da fé, né? Apostatou da fé. É isso aí. Okay? Então, aí caiu, apostatou da fé, difícil, não volta, difícil, né, pastor? Por Apóstata. isso que a palavra apóstase, no grego, significa estar longe, mas ao mesmo tempo em definitivo. Olha, tá vendo? Dificilmente uma pessoa volta. Pode Aqui ser que volte. É bem difícil mesmo. Muito difícil. Por quê? Porque ele criou uma certa revolta dentro dele. E geralmente isso acontece com pessoas que estão feridas. Blasfêmia contra Deus mesmo. Blasfema contra Deus, contra a palavra, contra a igreja. Certo? Eles fazem isso. Por quê? Porque tudo que você for falar para eles, eles já sei, eu já conheço. Se conhecesse, não estava desviado. Entendeu? Se conhecesse, não estava desviado. Ok? Dizem que eles não conhecem. Ok? E a última palavra, para a gente terminar aqui, é ateu. Né? Os ateus estão debaixo de Heren? Sim, está debaixo de Heren, claro. Porque a palavra ateu vem do grego também. A palavra a aí, do ateu, significa sem. Certo? Ateus. Sem Deus. Tel. Sem Deus. Ateu é uma pessoa que está sem Deus. Se ele não acredita em Deus, ele está sem quê? Sem Deus. Uma pessoa sem Deus está debaixo de várias maldições, não só de Heren. Okay? Por quê? Porque quando nós não acreditamos em Deus, é algo muito grave. Olhar para o universo e dizer que não existe um Deus que criou o universo. É algo... Eu não sei como é que a pessoa consegue entender isso. Muito triste, né? Muito... bom, então é isso, né? Vamos para as considerações finais. A gente estourou um pouquinho do tempo, mas valeu a pena, né, meus irmãos? Bom, nós temos aí o canal lá da Ana. Okay, Ana, depois deixa o link aqui. Peço que você vá. Sim. Nós temos lá a Maldição Aor, nós temos Ará, nós temos Alá. Falamos de Alá já? Já. Né? Já falamos de Alá? Já falamos de Ará. Já. Falamos de Aor, certo? Agora estamos falando de Heren. Tudo isso está lá no canal da Ana. Acesse o canal e se informa, porque são coisas que não são faladas nem nas redes sociais e muito menos no YouTube, mas que são importantíssimas. Então, estamos trazendo para vocês uma exclusividade, um assunto muito difícil de se encontrar. Tem informações... Sim. E é isso, Ana. Bom, agradeço, então, aqui a participação do pastor e professor de teologia Paulina. Porque, na verdade, Ana... Paulina? É bom você falar isso. Qual foi a base de Paulo? O que estudava Paulo? Estudava Mateus, Marcos, Lucas, João, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses? Não, gente. Paulo estudava o Taná. Paulo estudava o Taná. E o Taná, o que é? Torá, profetas e escrituras. É isso que o apóstolo Paulo estudava. Então, quando eu digo estudar Paulo, né? Eu estudei profundamente a teologia de Paulo. Paulo se baseava em quê? Nas suas cartas? Na Torá. É isso. Ok? Bom, ô Malipenso,
Tudo bem? Entrou agora no final, espero que esteja tudo bem com você, viu? Com a sua esposa, eu sei que ela tá para ganhar bebê, né? Um abraço aí para vocês, tá bom? Bom, então, amados, é isso, tá? Quem tiver mais interesse, quem se interessou pelo assunto, procure aqui o Instagram do nosso pastor Emerson, Pereira, oficial, ok? Esse vídeo, geralmente, ele vai para o YouTube e é derrubado aqui no Instagram, tá? Porque é a oportunidade para quem participa ao vivo conosco, tá? Para maiores informações, nossos telefones também estarão lá na descrição do canal do YouTube. Agradecemos a todos vocês. Agradeço também mais uma vez ao pastor Emerson, direto do Rio de Janeiro. E é isso. Shalom, shalom. Até a próxima. Aproveitar essa audiência para a gente terminar agora, dizer que eu dou aula em particular para aqueles que querem aprender a Torá. Okay? Não se tornar um judaizante. Não se tornar um judaizante. Eu não sou judaizante. Aprender a Torá de uma forma pura e simples. Ok? Deus abençoe. Obrigado, Ana. Amém. Shalom. Shalom. Tchau.